Nesse vídeo, vamos abordar sobre a substância mais abundante nos seres vivos, a água. Cerca de 71% da superfície da Terra é recoberta por água. Do total desse volume, 97,4% aproximadamente está nos oceanos em estado líquido. A água dos oceanos é salgada, contém muito cloreto de sódio, além de outros sais minerais. Mas a água em estado líquido também aparece nos rios, nos lagos, nas represas, infiltrada nos espaços do solo e das rochas, nas nuvens e nos seres vivos. Nesses casos, ela apresenta uma concentração de sais geralmente inferior à da água do mar. É chamada de água doce e corresponde a apenas cerca de 2,6% do total de água do planeta. Se trata de uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que por sua vez possuem diferentes polaridades, e por conta disso dizemos que a água é uma molécula polar. As moléculas em questão interagem entre si, sobretudo, através de uma formação de pontes de hidrogênio. Ela é tida como solvente universal, capaz de dissolver diferentes substâncias. Esse recurso natural é capaz de manter a temperatura estável, pois tem a capacidade de armazenar calor quando ocorrem mudanças de temperatura. A forma como as moléculas se arranjam na superfície de uma quantidade de água faz com que se forme uma película resistente, que é chamada de tensão superficial. Os seres vivos no planeta necessitam de água para sobreviver, pois ela desempenha diferentes funções. Por exemplo, regula a temperatura, dissolve substâncias, transporta materiais, elimina resíduos e até mesmo auxilia na fabricação de alimento, como nas plantas, com a realização da fotossíntese. Nos alimentos, a quantidade de água pode variar e alcançar grandes porcentagens. A água-viva é uma espécie animal em que 98% do peso do seu corpo corresponde à água. A maior parte de cada uma das células do nosso corpo possui água. Em um ser humano adulto, a água representa 60% do seu peso corporal, sendo responsável por transportar nutrientes para as células através da corrente sanguínea, manter os níveis de temperatura corporal dentro do padrão, eliminar através da dissolução de urina e fezes resíduos que não foram digeridos pelo corpo, proteger órgãos como a medula espinhal e tecidos e participar do metabolismo celular, pois inúmeras reações ocorrem em meio aquoso. A água é encontrada em nosso planeta Terra em 3 estados físicos: líquido, água presente nos oceanos, mares, rios, lagos e reservas subterrâneas. Sólido. Neste estado, a água encontra-se em forma de gelo, como neve, granizo e icebergs. Gasoso. A água em estado de vapor, presente em todos os ambientes terrestres, no ar que respiramos e na umidade relativa do ar. A água pode mudar de estado físico, aquecendo ou resfriando devido ao acúmulo de energia, nesse caso, calor. Entre as mudanças de estado físico estão a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido ao aquecer e atingir o ponto de fusão de 0 graus Celsius. Um exemplo é quando o gelo derrete e passa para o estado de água líquida. Vaporização é quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, ao atingir seu ponto de ebulição de 100 graus Celsius ao nível do mar. Pode ser de 3 tipos, entre elas a evaporação, quando esse processo ocorre de forma lenta e gradativa, como a roupa secando no varal. Ebulição ocorre em toda a extensão da água, formando bolhas, um exemplo é a água fervendo. Calefação ocorre de forma praticamente imediata, um exemplo é gotas caindo numa chapa quente. Condensação acontece quando uma substância passa do estado gasoso para o estado líquido. Um exemplo pode ser a formação de nuvens. Solidificação é quando passa do estado líquido para o estado sólido. Perde calor. A água congela a 0 graus Celsius ao nível do mar. Sublimação é a passagem direta da fase sólida para gasosa ou da fase gasosa para sólida. Um exemplo é a naftalina e o gelo seco. Ciclo da água. O calor que é irradiado pelo Sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, ocorrendo a evaporação, onde o vapor de água se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. Acumula na atmosfera, esfria e condensa na forma de gotículas, formando nuvens. Essa água condensada na atmosfera começa a precipitar, onde as gotículas suspensas no ar ficam pesadas e caem no solo em forma de chuva. Em regiões muito frias, a água passa rapidamente para o estado sólido, formando neve ou granizo. Quando chove, parte da água se infiltra no solo, abastecendo os lençóis subterrâneos, evapora ou abastece os rios, que desaguam em mares e oceanos, reiniciando todo o processo do ciclo da água. Apesar de tantas qualidades, os corpos d'água não são cuidados da forma como deveriam. Muitos deles sofrem com uma ou mais fontes de poluição. Algumas delas são esgoto doméstico, lixo, mineração, indústrias e plataformas e navios.
A poluição por esgoto doméstico acontece quando as medidas sanitárias não são adequadas e o esgoto é jogado diretamente em corpos d'água. Esse acúmulo de nutrientes orgânicos pode levar a um fenômeno chamado eutrofização. Algumas das consequências da eutrofização são a morte da biota marinha local e um odor desagradável. A poluição por lixo pode afetar de forma direta ou indireta os corpos d'água. Diretamente, quando a sua parte física atrapalha a existência das espécies. Por exemplo, quando sacolas plásticas e tampas são confundidas com alimento ou quando animais ficam presos em anéis de garrafa. Indiretamente, a principal fonte de poluição são os lixões. A decomposição do lixo gera o chorume, que é um líquido altamente poluente. Como nos lixões não há controle, esse líquido penetra o solo e contamina a água subterrânea. A poluição pela mineração ocorre quando resíduos dos produtos químicos usados nos processos são descartados indevidamente em corpos d'água. Como exemplo, temos o garimpo do ouro, que usa o mercúrio para encontrar esse mineral. Essa contaminação pode alterar o pH da água, causar turbidez e um fenômeno conhecido por bioacumulação. As indústrias podem ter algumas formas de poluição. A primeira é a queima de combustíveis fósseis, que elimina para a atmosfera substâncias tóxicas. Elas geram o aquecimento global e também podem gerar a chuva ácida. Outra forma é quando indústrias que usam água para resfriar seus equipamentos eliminam essa água mais quente sem nenhum resfriamento de volta nos corpos d'água. Isso pode ser muito nocivo porque os indivíduos têm uma temperatura ideal para viver. As plataformas e navios poluem principalmente quando derramam petróleo. Ele não se mistura com a água e pode atrapalhar a natação de muitos indivíduos. Além do petróleo, existe também o risco da bioinvasão. Ocorre quando navios, através da sua água de lastro, que é usada para o equilíbrio da embarcação, carrega para outros lugares espécies que não ocorrem lá. Isso pode levar ao desequilíbrio do ambiente.